Quanto está? A gente está indo para 115. 115. E vou te dizer, passei de 115, na verdade. Que eu me pesei, deu 115. Depois segui nessa vida louca. O motoboy estava cheio de saber o nome? O nome não era boa noite, senhor, era e aí, Paulinho, tranquilo? Meu Deus, a nona ali era. Olha, contei umas 3 vezes no mês, 4 vezes no mês, era nona. Só que assim, ó, eu tinha aquela visão de que eu tô pagando livremente. Eu vou comer livremente, me comia, me comia. Eu fazia valer 70, 80 ali que pagava. Lancheria, pizzaria, então. Aquela do. Acho que é o dono da Alemão, seria, né? Tem uma. O garçom eu já conhecia. O garçom já conhecia, mas não tinha uma marca. Ah, se tem uma coisa que eu tenho saudade aí é da nona, viu? E que é algo? Se tem uma coisa que eu tenho saudade aí é da nona. É. O Augusto tem saudade da nona. É bom, né, cara? A nona era top. Bom, gente, então vamos começar, tá? Hoje o que eu vou conversar com vocês, seguindo o nosso plano de ensino ali, e aí depois no final vou acessar ali a atividade de sala que eu já postei para vocês lá no ar, tá? Bom, então aqui, né? Olha aqui, rapaz. Então, eu mais ou menos eu vou tentar mudar um pouquinho, deixar a aula um pouco mais didática, apresentando para você sempre o roteiro do que eu vou falar, tá? Então, a gente vai tentar sair de um briefing, né? Do que a gente vai fazer. Vou falar um pouco sobre legislação, plano diretor, acessibilidade, circulação, rampa, escada, combate a incêndio, e depois uma conclusão com o sentido do projeto, tá? Então, na nossa disciplina, né, então, o que é um projeto arquitetônico, tá? Então, é mais ou menos do que nós tínhamos feito uma sensibilização na aula passada, da gente fazer uma recapitulação de tudo o que o cliente quer, ou seja, é levantar a questão do que é adequado para o projeto dele e o que é adequado também desse projeto em termos de norma e legislação. Mas, então, traçando um comparativo, né, com um diagnóstico, né, vamos usar esse termo, um diagnóstico do que o cliente quer, né, é traduzir isso, né, para se transformar numa realidade. É como tem a frase que está escrita ali, ó, é a tradução de um sonho ou uma necessidade, uma espécie de um documento guia. Então, é a gente fazer uma formalização do que realmente o cara quer, para a gente não se perder, de repente, no meio do caminho do projeto. Tá? Então, duas perguntas básicas são citadas para essa temática. Então, o que é e para quem? Então, qual é o projeto? É uma casa unifamiliar? É uma casa unifamiliar para baixa renda? É uma casa unifamiliar de alto padrão? E, então, qual é a finalidade, então, da edificação? Né? Da edificação? Vai ser para fins residenciais, um galpão para uma empresa se instalar, ou uma indústria, ou até mesmo, como em algumas áreas da cidade permitida, uma construção de uso misto. Tá? Então, quem vai utilizar este espaço? A família, são os funcionários da empresa, se é, por exemplo, um comércio ou uma empresa do setor de serviços, vai atender ao público, então tem que estar pensando realmente, então, quem vai circular naquele ambiente. E fluxo e setorização. O que seria fluxo e setorização? Como as pessoas que estão exercendo aquela atividade
vão se conectar dentro do espaço. Então, como é que elas vão se comunicar? Elas vão transitar de uma forma inteligente, né? Ou eu vou ter alguns espaços que eu vou ter dificuldade de deslocamento para o setor da fábrica, ou não, ou né, do comércio, não, tá? E requisitos. Então, tem que verificar conforme o ramo de atividades para uma empresa, né? Relações especificamente com relação à acústica, né? A questão ambiental é interessante para ver a climatização e como é que vai ficar essa questão do conforto térmico. Fala. É. Eu achei que. Desculpa. Então, o briefing, né, ele impacta diretamente na dimensão da nossa estrutura. Então, como é que a gente vai chegar no tamanho adequado do projeto para as necessidades do cliente? Então, isso vai depender como é que vai ser essa infraestrutura predial, né, e vai também determinar em questão monetária, ou seja, da viabilidade do projeto, né, e, de repente, até a redução de um determinado projeto que o cliente queria e que pensou, de repente, não tenha a condição econômica de fazer aquele projeto final. Então, primeira parte, então, a gente tem que, tendo o sonho do cliente posto, tendo estudado, então nós temos que se atender a como funcionam, né, os processos construtivos na cidade onde a gente vai atuar. Então, quem diz isso, é mesmo a pergunta que suscita ali, né? Onde podemos construir e como? Então, nenhum projeto ele pode ser feito de maneira que não esteja adequado às normas que atentam com as regras do município. Quem tem a competência, né, para liberar obras é o município, que é o detentor do plano urbanístico daquela cidade. Então, isso são regidos por leis nacionais. Claro que a gente tem uma lei urbanística nacional, mas todas as outras leis são baseadas nessa. E a principal lei do município, tá, é o plano diretor da cidade, que fazer uma analogia com a parte do direito, é como se fosse a Constituição de como é que aquela cidade tem que se desenvolver. Tá? Então, ela define como é que é a questão do macrozoneamento, né? Então, se um bairro é eminentemente residencial, ou se eu posso ter comércio naquele bairro, e o tamanho do comércio que eu posso ter naquele bairro, né? Ou uma área eminentemente industrial ou uma área rural. Então, isso está definido no plano diretor. E as diretrizes também de crescimento urbano, como é que vai ao longo dos anos o crescimento urbano. Geralmente, um plano diretor do município ele é projetado para ele ser desenvolvido de 20 a 30 anos. O município ele revisita esse plano diretor de tempos e tempos, conforme a necessidade do município, né? Então, para tu revisitar o plano diretor, conforme a legislação de cada município, tu tem o Conselho Municipal em Rio Grande, que é o municipal do plano diretor, que propõe, então, algumas mudanças, e essas mudanças depois são levadas para apreciação de uma audiência pública, e na audiência pública, então, são colocadas propostas, e o Conselho, então, propõe que a prefeitura faça o projeto de lei que altere o plano diretor e vai para apreciação, então, da Câmara de Vereadores. Outra lei muito importante, que é uma lei mais detalhada, é como se a gente fizer uma comparação. Se o plano diretor é a Constituição, o zoneamento é como se fosse o Código Civil, né? Então, ou os outros códigos de legislação que nós temos no direito. Então, se a lei do plano diretor é a Constituição, a lei de zoneamento é o que vai nos dar as leis de minúcias. Né? O que é a lei de minúcias?
ele vai tratar de cada minúcia do processo construtivo. Como, nesse bairro eu posso ter um prédio de tantos andares, eu posso ter um comércio de tantos metros quadrados, aqui eu posso ter uma indústria de tantos metros quadrados, e assim que funciona. Então, outro processo também interessante, além da lei de zoneamento, é o Código de Obras, que é, como está escrito ali no slide, é como se fosse um manual de instruções, ou seja, como deve funcionar todas as construções do município. Então, dá os parâmetros técnicos mínimos de cada edificação e também define os zoneamentos de cada cidade. Por exemplo, no Código de Obras, vai te delimitar, por exemplo, o espaçamento que eu posso ter entre residências. Tá? A taxa, por exemplo, de drenagem que eu tenho que ter num terreno. Então, isso tudo está dentro do Código de Obras do município. Então, o plano diretor, o Código de Obras e o lei de zoneamento na prática. Então, vou ali, ó. Zoneamento, então, uso do solo, se é residencial, comercial ou industrial, o índice de aproveitamento, né? A área total, vou deixar aqui, e o que se pode construir, né? A taxa de ocupação, então, quanto que eu posso ocupar naquele terreno para a construção, e recuos e afastamentos de cada lote. O Código de Obras define as dimensões mínimas e pés direitos de cada cômodo, padrões de iluminação e ventilação, exigências, por exemplo, de estacionamento e de acessibilidade. Então, ali eu tenho o coeficiente de quantos que eu posso ter de estacionamento, por exemplo, no shopping, né? E assim sucessivamente. Bom, aqui, ó, eu coloquei para vocês, e agora eu vou entrar, tá? Da onde eu baixei os documentos. Cara, cada prefeitura, eu não sei se São José do Norte deve ter, provavelmente, um link como este aqui, ó. Agora estamos na mesma página. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Claro, no site da Prefeitura de Rio Grande, ele é bem intuitivo, tá? Então, eu, como sou cadastrado, eu consigo baixar os anexos do plano diretor, tudo direitinho, tá? É bem fácil, qualquer um de vocês pode se cadastrar, tá? Aqui, ó, o mapa do zoneamento da cidade, tá? Aqui está o link do plano diretor. Eu vou botar isso para vocês lá no portal, tá? Então, está o plano diretor do município. Ali está o zoneamento também do município. Agora, em termos de acessibilidade e circulação, então rampas. Rampas conectam níveis com acessibilidade. As rampas são referenciadas pela NBR 9050, tá, gente? E o cálculo da inclinação da rampa é dado pelo índice I, onde H por C vezes 100. Então, H é a altura do desnível e C é o comprimento da projeção horizontal desse desnível. Então, esse é o grau que tem que ter a rampa.
E é difícil a gente ter uma rampa com inclinação. Quanto tu pegou de erro? Máximo. Máximo. Vai fazer um cadeirante subir uma rampa com mais de 10%. Beleza? Não. E vou te falar, nem essa calçada que a própria prefeitura faz. É que eu digo, é por isso que muitas vezes eu estava batendo de fazer patamar. Fazer rampa em patamar. É não, porque se for olhar, a calçada tem 15 centímetros, mais ou menos, de altura. Então, para 15 centímetros, a rampa teria que ter quase 2 metros de comprimento. Às vezes a rampa ali não tem nem 1 metro. E eu sei que a calçada varia de 10 a 15 centímetros de altura, né? Para, sei lá, um lance de... Só que aí tem também, não tem? Essa questão do, mas a rampa tem um espaço mais curto, pode ter uma elevação maior. Pode, pode. No caso, nesses 8% ali para 1 metro, no caso, poderia ter menos, no caso, mais, aliás, de 8% de elevação, uma rampa mais curta, né? Só que eu sempre vi aquelas rampas dessas calçadas como perigoso, né? Sim, cara, para trás. Por causa da inclinação. Patamares de descanso a cada 50 metros de percurso ou nas mudanças de direção. Tá? Isso é o máximo. O máximo, O máximo. O menos tu pode fazer. sim, no caso, mais de 50 metros, Não. como mesmo assim, 50 É a distância. É a distância. é a distância. Largura mínima 1,20, o ideal é 1,50. Corrimões duplos dos dois lados. Esse cara também é 1,20. 1,20. 1,20 já tem. E corrimão dos dois lados. Acima de 1,20 tem que ter um corrimão central. Por isso que se colocou ali no bloco C, que é um corrimão central. Olha, pode ser. Eu não sei qual é o padrão para distância menor, né? De 1 metro, mas é pouca também que tem. Esse vários estados, então, a gente tem 80 centímetros normalmente, principalmente nos médios. Escadas e circulação vertical sempre segura. Então, a forma de conforto, que é a forma de Bondel. Então, 63 centímetros, né, onde a altura do espelho, degrau P, é a altura do piso pisada. Tá? Os parâmetros de projeto. Isso. E o patamar. Isso. O parâmetro de projeto tem o espelho 16 a 18 e o piso entre 28 e 32. Tem uma escada que chega a ser ridícula, que não sei se te lembra, que é a do Guanabara, ali da Teixeira Júnior, ali da Napoleão Laureano, que é uma escada em curva, que o espelho deve ter, acho que uns 7, e se tiver 15 no patamar é muito. Mas é uma opção bem antiga. Mas a gente tem essas casas. Lá na prefeitura, eu acho, olha, eu acho que tem 10 centímetros para cair, e é de madeira ainda esse prego. Tá? Não, mas você tem que dar entre essa 28 e 32, né? Tem que ser 28 Entre 8 e 22. Não pode ser nem mais. Não, porque depois tu acaba tendo um desconforto até em termos de transpasse.
Se aprovar. Ó, largura mínima da escada, 1,20 m. Para rotas de fuga e de uso coletivo. Corrimões, sinalização tátil, obrigatório de segurança. Claro, isso já é para comércio, tá? Sim, não, é. Se vocês olharem os corrimões aqui, todos têm sinalização tátil. Prime. Então, a gente indica exatamente a subida e a descida. Até pela rota de fuga. Sempre à direita. Sempre só pela direita e desce pela direita. Para nunca dar contrafluxo. Sim. Eu, cego. Nesse semestre, nós já estudamos diversos alunos cegos. Deficiente auditivo. Auditivo, eu não me recordo. Mas cego, cadeirante e também alunos do espectro já bastante estudado. Já teve. Já. Estacionamentos e garagens, então, tá? Então, o dimensionamento das vagas ali variam conforme o código de obras do município. Comumente é de 2,40 por 4,80, tá? Na vaga para PCD, tem que ter um espaço adicional à esquerda de 1,20, porque tu considera o condutor como PCD. Então, por isso, geralmente, tu faz as vagas PCD uma lá da outra, porque se o cara não é condutor, é passageiro, também ele tem acesso pelo lado, tá? O número de vagas também é definido pelo Código de Obras. Que ninguém atende. Que ninguém atende. A circulação dos corredores de manobra devem ter largura adequada para ângulo das vagas, geralmente entre 3,5 a 5,5. Vaga de 3,5, o cara tem que ser braço, dependendo do estacionamento. Pega um cara dirigindo um Maverick com direção normal, sem hidráulico, não tá roubado. As rampas de garagem, a inclinação recomendada é 20% a 25%. Tá? Sai como máximo. A gente recomenda. Porque até tem uma questão de segurança. 25%. É que aí tu já começa a pegar os carros. Por exemplo, hoje não, já tem carro. Geralmente os carros de motor 1.0 geralmente agora são turbo. Mas tinha carro 1.0 um tempo atrás, que rampa de 25 eles tinham dificuldade de subir. 25%. Eu não sei se vocês se lembram um tempo atrás, aquele supermercado da Osório ali no Guanabara, que é na frente da Santa Casa, o estacionamento era lá na parte de cima. Ah, sei. A Ferrari, um tempo lá, no superior lá. Aquela rampa tem 28 graus. Tá? Que eles até desativaram. Não era qualquer carro que subia ali. Não, mas... Pegava um Chevette, o Júnior, que era 1.0, não subia. De acidente? Pois é, exatamente isso. Então, segurança contra incêndio. Então, rota de fuga, então, é o caminho de segurança, né? Então, é o caminho contínuo, protegido, sinalizado, que leva todos os ocupantes do edifício a um lugar seguro no exterior. Tá? Então, são as rotas de saída que estão indicadas nos corredores. Tá? Então, são compostos por acessos e corredores de livre obstrução. Tá? As escadas de emergências devem ser enclausuradas, ou seja, protegidas por portas cortas-fogos. Tá? Então, todos os blocos, com exceção do bloco B e do bloco A, onde a gente tem livre acesso para a parte externa, todos têm proteção contra incêndio aqui com porta-cortas. Tá? E o dimensionamento da saída e largura é calculado no base da edificação conforme norma do Corpo de Bombeiros. Bom, a legislação estadual do Corpo de Bombeiros é que vão ditar, através de resoluções técnicas ou instruções técnicas, estas normas. E também vai dar nuances com relação ao plano de prevenção e combate ao incêndio. Tá?
que é um documento obrigatório que detalha as medidas de segurança da edificação. Quem é que faz um plano de prevenção e combate a incêndio? Engenheiro civil e engenheiro de segurança. O que é que ficciona o PPCI? Sim. Dependendo do mecânico, ele não tem conhecimento. Ele pode fazer, mas qualquer engenheiro. Civil, exatamente. É. O Rio Grande do Sul tem algumas coisas meio complicadas em termos de competência. Na verdade, é uma meio maluca, porque engenheiro de computação nem crédito tem. Não. Engenheiro de computação não é uma profissão regulamentada pelo Código Nacional de Atividades Econômicas. Nenhuma profissão da área de computação é uma profissão regulamentada. Só existe uma profissão que é técnico de informática que existe na Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Tem que ser, essa é uma das coisas que eu brigo os meus colegas lá no Centro de Ciências Computacionais, que nós temos que brigar pela regulamentação da profissão. Se não tem regulamentação pela lei federal, não tem conceito de classe. Então, as principais medidas de extinção de incêndio, né, são sinalização de emergência, os abandonos, né, e essa tem que ser fotoluminescente, tem que... qual a questão? Sim. Dependendo da substância. Sim, sim. E eu acho que isso deveria regulamentar também qual tipo de engenheiro pode fazer assim. Pela atividade econômica da empresa. Vai fazer um PPC com uma cozinha industrial. Faz um combate a incêndio, né? Uma cozinha industrial de alta capacidade com óleo. Como é que tu apaga o fogo com óleo? E aí tu vai botar um extintor ali, o extintor vai espalhar muito mais. Como é que apaga o fogo com óleo? No óleo? É. Não sei, assim não pode jogar. Tu abafa. Tu abafa. Tu abafa ou tu usa um extintor específico para gordura, que é o tipo K, que é uma fortuna. Ou Aquele. Acho que é o ABC. Não, o ABC Não, não. sério. Não, porque ele vai espalhar o fogo pela tua cozinha toda. Então, tá, só abafando. Só abafando. Então, como é que eu digo que realmente está seguro ali, se não tem ninguém capaz ali na volta, uma cozinha e não tem o extintor adequado? Tu abafa o incêndio. Tu tem que fazer a extinção do oxigênio que está alimentando a reação em cadeia. Areia, tu tem que fazer a extinção do fogo por abafamento. Areia não, que tu pode projetar. Então, o que é o correto? Até... Não, tu pode usar o CO2, por exemplo. Até o CO2, o Springer com CO2. Espuma, tudo bem. A espuma dá também. Mas o ideal a cozinha podia ser espuma. O problema da espuma é, tu falando uma cozinha, tu tem a habitação das pessoas. Então, numa cozinha industrial, o correto seria o quê? Ter pelo menos um extintor K, para tu poder fazer a extinção em forma de emergência. Não teve a extinção, então, que tu tenha um sistema onde tu consiga evacuar o ambiente e tu acionar a espuma. Ou que tu dê um alarme, ó, daqui a tanto tempo
a espuma vai ser acionada. Porque a espuma pode dar asfixiamento, né? Tu pode. Nunca pode acabar. Sim, porque tu vai deslocar o oxigênio, né? Aí dá depressão na posição, dá depressão do teu de oxigênio, pode dar depressão respiratória e a pessoa desmaia. Springer. Mas Springer geralmente tu faz com água e a água vai projetar óleo. Tá? Então tem uma solução que tu poderia fazer que tu usa em subestações e que tu usa em grandes centros de dados, onde tu tem informação sensível, que é CO2. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica, eu tenho um supervisório, um banco de dados muito importante. Pegou fogo. Então, sou o alarme, eu implantei esse sistema na fábrica aqui. É o Google? Não. É aluno? Cara, eu botei lá no grupo da disciplina ou no grupo? É o Poblet. Tá. Tem. Cara, eu botei. Tempo, aula. Não sei. Tá em qual grupo que ele perguntou? No grupo da disciplina? Tem 3 minutos. Ele mandou no grupo da recebeu, né? Sei. Então, assim, né, gente? Então, o que que acontece? Ele não fez o horário dele aí. Não. Ele quer que eu me reúna com ele no horário que ele pode montar o horário dele. Então, no meu horário de atendimento eu faço, né? Olha, ele não fez ainda. Acionei ele no grupo. Pronto. Sim, também, né? Se tivesse entrado na última aula, pelo menos olhado, ele tinha estado no grupo, né? Estava no free coach do grupo, né? Estava da disciplina. Bom, vamos lá. Então, esses locais, então, eles são dotados de um alarme, tá? Justamente para dar tempo das pessoas saírem daquele local e depois, então, ele é insuflado em sistema parecido com o Springer, CO2. Tá? Claro, dependendo do tamanho da peça, vai dar 1 minuto, né? 30 segundos, 1 minuto, é um alarme intermitente de evacuação de ar, todo mundo é treinado, né, para aquele tipo de alarme sonoro, mas pode ser feito. Tá? Bom, com relação então às normas atendentes a combate a incêndio, então no Rio Grande do Sul, eu baixei também as normas, depois vou botar num grupo de vocês, e essa lei é estabelecida pela Lei Complementar 14.376 de 2013 e no Decreto 58.103 de 2014. Tá? E também pelas resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros. Tá? Então, aqui é o site do Corpo de Bombeiros. Ali no site do Corpo de Bombeiros, a gente consegue acessar toda a legislação.
Ele não me entrou ali. Vou botar aqui direto. Pois eu entro. Sai de vou mostrar para vocês aqui. Então, relembrando que a gente já viu que foi tema, né? Então, sistemas de extinção, nós chamamos os extintores como elementos de primeiro combate, ou seja, eles são apenas para extinguirem focos de incêndio. Eles não são projetados e nem têm a capacidade de fazer um combate de incêndio de grandes proporções, tá? Então, os extintores de incêndio, né, os mais comuns, né, o tipo A para combate de substâncias que a gente chama classe A, ou seja, aquelas substâncias que deixam resíduo de cinza, tá? Os extintores de CO2 pode ser usado em classe B e C, né? E os de pó químico, que pode ser em A, B, C, tá? Classe B aí é inflamáveis e similares. Tá? Bom, os hidrantes, ele requer o uso pela brigada de incêndio, treinada no local, ou dos bombeiros. Então, requer uma reserva técnica para o combate com o uso de pressurizadores. Aqui nós temos dois sistemas, nós temos um sistema de combate e mais um de backup, tá? Um entra quando finalizar a água do outro, entra o outro em backup. Tá? Se vocês observarem, a cada 30 metros tem um hidrante, seja quem andar fora. Tem o sistema de detectores, então tem aqueles detectores de fumaça, que aqui não tem, mas os outros corredores têm. E tem também os acionadores manuais, que são as botoeiras, que em caso de incêndio, a gente quebra o vidro e ele automaticamente aciona o alarme. Se caso acionarem o alarme agora, por exemplo, aqui, o alarme toca na portaria da faculdade, e tem sempre alguém na portaria da faculdade ali, e aí toca o setor onde está pegando fogo, e esse cara me liga. Por que ele me liga? Eu sou o chefe da brigada, da faculdade. Aí eu começo a juntar a equipe para designar o combate. Então, concluindo o nosso assunto de hoje, então, qual é a principal característica do nosso projeto? Ele tem que ter interdependência. Então, o sucesso do projeto arquitetura de engenharia, ele começa pela correta interpretação do briefing com o cliente. Então, ou seja, as necessidades que o cliente precisa para que o projeto seja bem executado, tá? A viabilidade, então, ou seja, a verificação se ele está condizente com a legislação urbanística, né, dentro dos limites impostos pelas leis que regem aquele município. A funcionalidade, então, se ele está cumprindo a sua função com relação à acessibilidade, e a segurança, se ele está cumprindo a zero com relação ao combate a incêndio. E uma mensagem final: o engenheiro civil não apenas executa, ele participa ativamente da concepção, garantindo que o projeto arquitetônico seja legalmente, tecnicamente e economicamente viável. Então, diferente das outras profissões, a arte de engenheirar, tá? A gente tem que levar muito em consideração o aspecto econômico. A questão pode ser tecnicamente viável, mas se é inviável economicamente, tem que se procurar uma outra alternativa. Tá? Bom, aqui está o QR Code para entrar no link da disciplina, que não entrou. E eu quero mostrar para vocês, se vocês quiserem, quem está presente aqui, o resto do material que eu botei lá, com relação à atividade de sala que eu já botei para vocês, tá? Botei hoje, né? Como eu tinha combinado, né? A nossa atividade de sala serão questões já preparatórias
preparatórias para o ENAD de vocês ano que vem. Tá? Então, a primeira atividade de sala, Eu vi lá, são 2 questões do ENAD, né? exatamente, tá? Eu Professor, e coloquei, o lance lá do meu estágio? eu vou cobrar, ela não me mandou ainda o termo de convênio. Pedi para ela, não mandou ainda, mas vou cobrar ela amanhã, tá? Fica Não tranquilo. atrasa não, daqui a pouco eu vou demitido, perco a oportunidade. É que eu amanhã, é que eu cheguei muito tarde, hoje não consegui pegar ela, já tinha saído. Então aqui tá, tá? Então, dei atividade hoje, tá? Essa atividade vocês vão me retornar por e-mail até o dia 18. Não consigo transmitir aqui. Tá? Pelo meu e-mail, tá? As questões podem ser respondidas em formato doc, ou seja, vocês podem baixar esse próprio documento e responderem no documento, tá? Eu quero uma resolução dissertativa, tá? Se alguém puder me enviar, eu agradeço. Boa noite, né, Então, Não, mas, primeiramente. ô eu já Fabrício, botei no ar. você quer que Não, só pois é. explique, né? Porque a resposta ali é múltipla escolha que tá ali. Sim, mas posso Ah, acabar? Vocês e podem outra deixar eu coisa, acabar de fazer a eu, instrução? eu vi que você Posso pediu acabar de pra... instruir? Vai. Ah, então tá, muito obrigado. Tá? Segundo ponto. Terceiro ponto, aliás. A resolução pode ser manuscrita e colada no arquivo. Eu não quero. Então, pode ser manuscrito e colado. Justificando a resposta. É de múltipla escolha. Mas eu quero que vocês justifiquem a resposta que vocês escolheram. Tá? É. Pode fazer digitado ou manuscrito. Se fizer manuscrito, tira uma foto, cola, mas eu quero a justificativa da resposta que vocês escolheram. Tá? Então, eu botei 2 questões do ENAD 2019. Tá? Como é uma preparação para o ENAD, são questões que são multidisciplinares. Então, não vão simplesmente só abranger essa disciplina. Sim, questões que vocês viram ao longo do curso. Tá? Por exemplo, a primeira vai pegar a questão de saneamento básico, que vocês estão vendo agora, vai pegar a questão de instalações hidráulicas, tá? E vai pegar a questão de gestão ambiental, que é da água, tá? A segunda questão, essa aqui, né? A Carol vai tirar com o pé das costas, fala com relação a uma estação de tratamento de água, tá? Mas fale daquela de calha partial que nós vimos semestre passado. Tá? Tá? Eu vou colocar agora, tá? No grupo da disciplina, esses materiais, tá? E aí todos, mesmo que não estejam ainda matriculados, vão ter acesso aos materiais. Tá bom? Tá. Professor, esse documento, você pede ali para ser em doc. Isso. Só que, tipo, eu faço manuscrito, só que eu escrevo à mão no tablet. Eu não posso mandar em PDF, por exemplo? Não, pode baixar o Word ou o LibreOffice para o tablet, quero em doc. Porque doc eu consigo depois editar e botar correção para vocês. Ah, entendi. Tá, mas manuscrito só se quiser, eu posso digitar então, né? Porque eu tô achando que vai ser mais fácil digitar do que passar pro tablet, então. Pode tirar uma foto e colar no documento em doc. Tá. E vem Foi cá, isso que eu coloquei manuscrito colado ali. Agora com relação a esse negócio do estágio. Ali na matéria de estágio tem 3 documentos que eles disponibilizam ali, que é o termo de compromisso do plano de atividades, relatório Isso. de estágio supervisionado e ficha de acompanhamento e avaliação supervisão de campo. O primeiro documento é o termo, junto com o convênio. Tá? O convênio tu vai entregar para mim depois, mas amanhã eu cobro lá de novo para ele mandar esse termo. Tá? De Então, convênio. mas aí ali pede exatamente esse número aí de como é que faço para ter esse número?
Não, tu não tem o termo de convênio ainda. Eu preciso te mandar para tu formar o convênio para poder ficar no documento da faculdade aqui. E tu precisa depois do número da pólice de seguro, que eu te passo também. Então, aonde que eu consigo esse número? Não, é ela que tem que me passar, Ah, tá. tá? Bom, gente, vou mandar o documento agora para vocês dois, tá? Tá bom. Valeu. Então tá, até semana que vem. Até semana que vem. Demora muito pra conseguir meu documento, não, professor. Boa Quero noite, fazer Não, logo até esse semana que vem. negócio. te digo, amanhã eu vou conversar com ela, tá? Tá. Valeu, professor. Eu nunca na vida procurei emprego. Nenhuma vez. Primeira vez que eu fui procurar todo. Teve até agora só uma moça me respondeu, não tinha tio até pelo sinal. Mas disse que já está anotada já.